Olha para você, para a tua vida. Olha para quem você era. A gente nunca pode esquecer quem éramos lá atrás. Nós não vivemos disso, mas não podemos esquecer quem éramos. Porque nós não podemos perder a nossa essência. Então nós não devemos esquecer nunca quem éramos, para que a gente nunca seja novamente quem éramos, né? Isso não pode nunca mais. Agora sim, a terra era sem forma e vazia. Isso era o ser humano. Isso era eu. Isso era você. Quando Deus olhou para a terra e viu que a terra estava sem forma e vazia. Eu já estive dessa forma. Num tempo onde eu achava que eu era muita coisa. No tempo onde eu achava que, nossa, né? Eu era sem forma e vazia. Porém, a gente não sabe disso. A gente não percebe que é vazio. A gente pensa que sabe muito. Essa é a realidade do ser humano. É pensar que sabe muito, né? É pensar que sempre tem para dar, sempre tem para falar, né? E hoje a gente percebe que não. A gente sempre tem que ir para ouvir, a gente sempre tem para aprender, entendeu? A gente percebe que há uma transformação na nossa vida. Eu sempre digo para as pessoas que eu vejo a transformação na vida de alguém de dentro para fora, né? Quando a pessoa ela vai crescendo, quando ela vai desenvolvendo, quando ela vai progredindo, de pouquinho em pouquinho, quando ela mostra o que ela é e cresce, isso a gente vê a transformação de Deus. Quando Deus ele coloca a mão, o Senhor ele vai moldando do jeito que Ele quer. Ele vai trabalhando da forma que Ele quer. E Deus então olhou para a terra, olhou para o universo e Ele viu que nada, tudo sem forma, estava vazio, uma imensa treva. Não pode se esquecer que quem tinha sido jogado na terra era Satanás. Então quem estava ali no meio das trevas ali, era ele. E Deus olhou e falou assim, espera aí, nada que Deus coloca as mãos, nada onde Deus toca, fica sem forma e vazia. Um dia eu era assim, um dia você era assim, sem forma, sendo vazio. Mas hoje, quando Deus tocou, depois que houve um toque do Senhor, quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entra na vida do ser humano, Ele faz tudo isso que está em Gênesis 1 e muito mais. O Senhor, Ele conserta tudo. Deus, Ele vai consertando área por área na nossa vida. Deus, Ele vai trabalhando de pouquinho em pouquinho na nossa vida. O Senhor, Ele vai trabalhando, não importa. Tem gente que chega, né, e fica, e já vai crescendo de uma vez, e desenvolve, e daqui a pouco já é pastor. Glória a Deus, né? Deus faz desta forma também. E tem gente que vem e demora, né, e vai desenvolvendo aos poucos. Glória a Deus, porque o agir de Deus também, Deus tem uma forma de trabalhar com todos nós. Só que Ele trabalha cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu dia, cada coisa no seu momento. Porque a palavra do Senhor nos diz assim que no primeiro dia, Ele fez a separação, né, da luz. Ele fez a luz, Ele tirou que as trevas. O Senhor viu que tinha treva. Irmão, presta bem atenção, não sei se você já está entendendo o que Deus está querendo falar com a gente. O Senhor, Ele viu as trevas. E Deus não opera nas trevas. Deus é o oposto das trevas. Porque o Senhor, Ele é a luz. A palavra do Senhor diz assim que nós somos a luz, que nós refletimos a glória de Deus. Quando a gente reflete a luz. Escuridão não reflete nada. E a primeira coisa que o Senhor fez foi acabar com a escuridão. Uma pessoa que vive na escuridão é cega. Não vê nada. Não vê nada, não tem visão de nada. Então uma pessoa sem Deus, ela vive na escuridão, ela não tem visão de nada, ela não tem propósito para as coisas, né? Tudo que faz, dificilmente se arrepende. Hoje não, hoje a gente serve a Deus e quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se arrepende, a gente dói na alma quando a gente faz alguma coisa errada, dói na alma quando a gente fala algo errado, quando tem um pensamento errado, dói na alma, né? A gente se sente super mal. Isso aí é Deus, é porque Deus colocou as mãos em nós. Porque antes, quando estávamos sem forma e vazio, nós não sentíamos todo esse remorso.
Nós não sentíamos todo esse medo, esse temor. Nossa, eu menti. Nossa, nem ligava. Nossa, eu falei isso. Nem ligava, ao contrário. Quando a gente brigava, a gente ainda queria se sair por cima. E ia se arrepender se saísse por baixo. Essa era a realidade. Mas hoje não. Quando Deus ele coloca as mãos, quando o Senhor ele tem um olhar para mim, ele tem um olhar para você, ele tem um olhar clínico para cada pessoa. E ele olha para nós e a primeira coisa que ele faz é colocar a luz em nós, é abrir os nossos olhos para que a gente veja. E Deus então viu que a luz era boa. Primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa vida é as trevas. Primeira coisa que a gente tem que fazer da nossa vida é arrancar tudo que é treva na nossa vida. Porque quem está nas trevas é o diabo. Quem está nas trevas é o diabo. Então nós não temos que estar nas trevas, a gente tem que estar na luz, a gente tem que estar no Senhor, a gente está sendo conduzido por Deus. E a terra era sem forma e vazia. Aconteceu uma coisa comigo nessa semana, uma situação, e eu fiquei falando com Deus. Hoje eu tenho mudado muito, porque antes, né, quando eu era sem forma e vazia, eu falava para os outros, né, a pessoa nunca vai sozinha, sempre arrasta 3 ou 2 com ela, porque ela não é feliz se ela não contaminar alguém, né? Essa é a verdade. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu, pastora Silvia, eu tenho uma postura comigo. Se fizer algo comigo, eu vou ficar calada. Se fizer com alguém eu vou defender a pessoa. Eu vou ter força, eu vou ter garra para defender aquela pessoa. Mas se for comigo, eu vou ficar calada. E eu vou falar com Deus, porque o meu juiz e o meu defensor é Deus. Então hoje eu não fico mais falando para o bispo, olha, tal pessoa, aconteceu isso. Não faço mais isso, porque eu sei que Deus vai tratar e eu não quero levar ninguém comigo. Deus colocou luz em mim. Hoje o negócio é diferente, o Senhor colocou as mãos, onde Deus coloca as mãos, Ele muda. E nós temos que querer isso na nossa vida. Nós temos que arrancar tudo que é treva da nossa casa. A gente tem que arrancar tudo que é treva da nossa vida. Tudo que pertence às trevas, a gente tem que arrancar. Porque aonde o diabo coloca as mãos, Deus não põe as mãos. Então hoje, o Senhor está falando com a igreja. E a terra era sem forma e vazia, mas quando Deus ele está dentro da nossa casa, quando o Senhor está dentro da nossa vida, nós não somos mais sem forma. O Senhor vai dando formato. O Senhor vai nos moldando. Assim como o Senhor fez em cada dia uma coisa, Deus faz isso com a gente. São etapas que vivemos na nossa vida. São tempos e tempos que passamos na nossa vida. E nada acontece sem que haja permissão de Deus. Então, simplesmente, nós temos que viver aquilo que Deus tem para nós. E excluir as trevas da nossa vida. E deixar que Deus venha trabalhar em nós. E abrir o coração para que Deus trabalhe em nós. Porque não adianta Deus estar falando. E a gente fechar, né, os ouvidos e achar que Deus está falando com a pessoa do lado. E nunca com a gente. A palavra é para a gente. Todas as vezes é para a gente. É todas as vezes. Opa, não, pastora, essa live, agora essa ministração, é fulano que tem que ouvir. Eu vou ligar para alguém agora, ó fulana, assiste aí, viu? Porque Deus está falando com você. Não, Deus está falando é com você mesmo. Você está entendendo? Comigo mesmo. Porque era sem forma e vazia, mas hoje não. Deus vai nos moldando, olha, Deus molda o nosso caráter. O Senhor molda o nosso caráter, o Senhor molda as nossas atitudes, o Senhor molda a nossa maneira de pensar, de agir, o Senhor molda a nossa maneira de ver as pessoas. Nós não vemos mais pessoas como os objetos, como forma de coisas para subir, para usar. Não, nós vemos pessoas como pessoas de Deus, instrumento de Deus, gente de Deus, pessoas, pedras preciosas para o Senhor. Nós vemos como a menina dos olhos de Deus. Hoje nós olhamos para alguém, eu olho para o pastor Vandré, eu olho para o bispo, eu olho para a pastora Débora, eu sei que é a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Você não tem noção do que acontece com aquele que toca na menina dos olhos de Deus. Porque o Senhor, Ele tem uma paixão enorme por cada um de nós.
Independente que sejamos errados, que façamos as coisas erradas, o Senhor nos ama. E cada dia o Senhor tem tratado da nossa vida. Deus está tratando da tua vida. Deus está tratando da tua área emocional. Se você tem problema na tua área emocional, sabe? Talvez você está me ouvindo agora e eu não sei o que aconteceu nessa caminhada, mas não deu certo até agora. Deus está tratando da tua vida sentimental. Deus está tratando da tua família. Deus está tratando da tua casa, da tua vida. Mas tem um porém. Aquilo que era para Deus fazer, Ele fez. Mas o que é para a gente fazer, é para nós fazermos. Deus, Ele fez tudo, todas as coisas. O Senhor fez uma terra maravilhosa. O Senhor separou todas as coisas. Ele separou a água da terra. Ele separou as águas e águas. Você imagina, você já viu, né? Quando tem a água salgada e a água doce. Nós estávamos vendo uma reportagem, eu e o bispo, nós falamos, meu Deus, como que as coisas do Senhor. A água salgada, você já viu? Já? A água salgada e a doce. E elas não se misturam. Porque elas obedecem à voz de Deus. Deus deu a ordem para ela uma vez, se separem, e elas nunca se juntaram. Porque quando Deus põe a mão e quando Deus fala, as coisas acontecem, irmão. E o Senhor fez isso em nós. O Senhor colocou um coração diferente em nós, em mim e em você. Não há diferença. Nós só precisamos, irmãos, tomar uma postura. Nós precisamos, irmãos, tirar as trevas. Nós precisamos, irmãos, consertar a nossa casa. Deus não colocou o homem para morar num lugar sem forma e vazio. Deus não colocou o homem para morar num lugar que não tinha planta, que não tinha alimento, que as águas eram todas misturadas, que era uma bagunça. Não! Deus colocou o homem, a mulher, para viver num lugar super organizado. Aonde o homem não tinha um trabalho sequer, a não ser colocar nome nas coisas, a não ser se alimentar das coisas, dar ordem para as coisas, porque o Senhor falou que nós iríamos dominar sobre todos os animais, todas as coisas. O Senhor colocou o homem num lugar super arrumado. Deus não se agrada com bagunça. Você está entendendo? Arruma tua casa, arruma tua vida. A gente arruma a nossa casa onde a gente mora, né? Agora tem que caber arrumada mesmo, né? Agora todo mundo enfiado dentro de casa. Imagina lá aquela bagunça lá e todo mundo enfiado lá dentro. Já pensou? Tem que arrumar mesmo. Tem que limpar agora mesmo, né? Porque agora está lá todo dia. Mas Deus está falando, não só disso, Deus está falando dessa casa aqui, ó. Essa casa aqui que Deus está falando. Para nós organizarmos as coisas. Como que a gente quer que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Como a gente pede para Deus, habite em mim. O verdadeiro adorador, eu quero ser um verdadeiro adorador de que forma? Se eu não organizo a casa. Se nós não organizarmos a casa, irmão, escute. Presta bem a atenção. Organiza a tua casa. A partir de hoje. Toma uma postura na tua vida. E olha que essa palavra tem sido falada todos os dias. Talvez você não goste dessa palavra, porque quase ninguém gosta de palavra de correção. Gosta de palavra de falar que está ganhando carro, que está ganhando isso, que está sendo abençoado. É isso que o povo gosta. Mas Deus está falando, toma uma postura na tua vida hoje. Conserta a tua família hoje. Para de ser conivente com as coisas erradas dos teus filhos. É conivente com o esposo. Não, eu não vou falar nada, senão meu esposo vai brigar comigo. Eu não vou falar nada, pastora, porque senão meus filhos vão virar a cara para mim. Que mãe é essa? Que pai é esse? Porque o Senhor deu autoridade para os pais. O Senhor nos deu autoridade sobre as coisas, sobre tudo. E agora essas coisas que era para nós termos autoridade, está tendo autoridade sobre nós. Inverteu. O bispo esses dias estava brincando, né, com uma situação e falou, agora inverteu a situação. Antes era o cachorro que mijava no poste, agora o poste que está mijando no cachorro. E é verdade? Agora o poste mija no cachorro? Que é isso? Nós temos que tomar uma postura na nossa vida e parar de ficar falando que é Deus que faz as coisas. Porque o Senhor nos deu tudo de bom, tudo de melhor, quem estraga somos nós. Somos nós que estragamos, o Senhor não nos colocou numa terra podre.
Deus não nos colocou num lugar cheio de doença. Deus não nos colocou num lugar que não era frutífero. Não. Não. Deus não te deu uma família estragada. Deus não te deu filhos que não prestam. Não. Deus te deu herança, bênção dele. Se o teu filho, tua filha não te respeita hoje, a culpa é sua, só sua. Sua, do teu esposo, que são os pais, não é de vó. Às vezes a pessoa abre, vó estraga, mas você é o pai e a mãe. E o filho sabe muito bem a quem respeitar. Tem que saber ter regra na nossa vida. Você então, se é pai, se é mãe, você precisa ensinar. Porque quando é pequenininho, dá risada quando xinga. Dá risada quando bate. Ai, que bonitinho, porque xingou. Ai, hoje você ri, amanhã você chora. Porque é assim que está hoje. Nossa, é o fim do mundo, todo mundo está falando isso. Olha as inversões dos valores. Olha como o mundo está, mas irmão, presta atenção. Que isso? Isso virou anarquia. Nossos filhos têm que ter liberdade, mas não libertinagem. O esposo, a esposa. Não, agora é tudo normal. Tudo normal o quê? Arruma a tua casa. Arruma você, arruma lá dentro para que o Espírito Santo de Deus possa reinar, para que Deus possa fazer o que Ele tem para fazer. Antes era sem forma e vazio. Por que era vazio? Então nós temos que colocar as nossas, a palavra de Deus em prática. Porque o Senhor não nos fez assim. O caráter foi sendo moldado. E nós precisamos moldar, nós temos que lutar contra isso. Não adianta falar para mim, todo mundo tem um jeito de ser. Todo mundo tem um jeito de ser, mas cada um também tem o que se chama, sabe o que se chama chá de simancol, né? Eu tenho meu jeito de ser, só que eu sei que tem que respeitar as pessoas. Eu tenho meu jeito de ser, só que eu sei que eu não posso mentir. Eu tenho meu jeito de ser, só que eu sei que eu não posso ficar usando a internet para ficar vendo coisas erradas, prostituição. Você está entendendo? Arruma a tua casa. Porque o Senhor fez antes a gente sem forma e vazio, mas hoje não. Hoje nós não estamos mais deformados. Só está deformado quem quer. Porque o Senhor nos moldou. Deus nos moldou. O Senhor colocou o Espírito Santo de Deus. Olha, nós temos o Espírito Santo em nós. Hoje, se a gente faz algo errado, o Espírito Santo vem e fala, olha o que você fez. Né? Você é assim, pastor? Quando acontece alguma coisa que você faz, o Espírito Santo fala, nossa, olha o que você fez. Lá vem e fala, meu Deus, não é o diabo acusando, é o Espírito Santo fala, olha o que você fez. Não é o diabo acusando, não é o diabo acusando. O diabo vai saber a hora certa para usar isso. Ele só vai usar isso para derrubar. Não é brincadeira não, ele vai simplesmente guardar mais uma cartinha na manga. Agora, quando a gente sente esse peso, aí depois, acha que não passou, ninguém viu nada. O diabo viu. E Deus também viu. E você viu, você sabe. Você sabe de tudo. Deus está chamando a nossa atenção hoje. A gente quer que tudo isso passe logo. Né? Mas o ser humano, né? Uma grande parte é folgado. Nós somos folgados. A gente quer ficar em casa. A gente quer ficar em casa e ter o nosso dinheiro todo mês no banco. Tá todo mundo recebendo nosso dinheiro, mas a gente quer ficar em casa. Tá? Eu quero ir trabalhar logo porque eu não sei o quê. A gente quer ficar em casa e ter o nosso dinheiro. Isso aí é um monte de gente, eu estou vendo. Aí eu saio lá às vezes para trabalhar, eu fico vendo o pessoal, eu não. Olha, eu fui comprar tal coisa, pegou o dinheiro lá, né, que todo mundo pegou. Eu não peguei esse dinheiro, né? Entendeu? Mas, não peguei esse dinheiro não, né? Mas glória a Deus, amém? Glória a Deus por isso, né? Mas eu vejo assim as pessoas falando, pegou aquele dinheiro, aí foi comprar não sei o quê, e eu falando assim pro Bia, falei, filho, olha, eu fico feliz de ver Deus movendo o coração, né, do presidente para ajudar as pessoas, porque esse dinheiro ajudou muita gente realmente. Nós que estamos trabalhando com pessoas, irmãos, nós
ajudamos tanta gente, né? Deus sabe disso. Compramos cesta básica para dar para as pessoas, porque as pessoas nos procuravam, não sabiam mais o que fazer, né? Mas eu sei que muita gente, mas tem muita gente que não. Muita gente pegou esse dinheiro e virou a noite e o dia, ó, só bebendo, se drogando, e não teve vergonha de falar. Eu vi fotos no celular de pessoa, olha aqui meu carrinho, ó, cheio de bebida, cheio. E ainda falou aqui, ó, liberou o dinheiro, olha aqui. Eu falei, tá vendo, ó? Deus, ele dá a bênção. Agora o ser humano, às vezes, não sabe, né, aproveitar. Eu estou falando disso como um exemplo, porque é a realidade de hoje, nossa, que nós estamos vivendo. Você sabe que as maiores coisas que a gente é chamado lá no conselho, sabe para que é? Sabe para que é, pastora Débora? Para educar os filhos. Eu falo para o bispo, você quer apostar? Quando me liga lá, quer apostar, que é para mim ir lá educar o filho? É. Aí chega lá, filho de 14, 15, 16 anos, a mãe querendo que a gente acolha uma criança que já é um adolescente desse, porque não obedece aos valores. Porque obedece, o pai do João, os filhos do João obedecem e o filho do Antônio não obedece. Por que será? Isso aí, cada um analisa a si mesmo, né? Deus deu os seus filhos para cada um. Mas eu estou dizendo isso aqui só para você pensar no que Deus está falando hoje. Que nós éramos sem formas e vazios. Deus está nos dando a oportunidade de mudar a nossa vida. Entendeu? Se não estou dizendo, irmão, que você... mas eu vou falar com meu filho, não vai adiantar. Pelo menos você vai falar. Pelo menos você vai se impor. Você vai pôr autoridade. Se vai falar depois, o que vai refletir, eu não sei. Mas a gente tem que se impor. Eu não gosto disso, não quero isso. Você vai fazer sem minha autorização, sem meu consentimento. Agora, ficar passando a mão na cabeça, para não ficar sem falar, está errado. Não está certo. Deus não faz isso com a gente. Pelo menos comigo, quando acontece alguma coisa, Deus me dá cada uma. E daí? Vai lá, chora, levanta e arruma o que tem que arrumar. A nossa vida é assim. Antes éramos sem formas, hoje não. Hoje nós temos a unção de Deus na nossa vida. Nós não somos mais vazios. A unção de Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós. Mas de que forma o Espírito Santo vai estar em mim? Se hoje eu estou aqui, amanhã vai saber aonde? Está repreendido em nome de Jesus, eu não. Nem você, em nome de Jesus. Mas quem é que vai reinar nisso? Quem vai operar nisso? Hoje em dia é tudo na forma de briga, da pancada. Né? As coisas não funcionam assim, com Deus não. Quando você vê Deus falando na Bíblia, você vê esse capítulo inteiro, você vê Deus falando, Deus dando uma autoridade, Deus falando assim, ó, haja isso, aconteça isso. E as coisas acontecem. E nada mudou. Nada mudou. Hoje, se eu falo com a minha neta, a gente brinca muito com ela, mas a hora que eu falo sério com ela, eu não preciso gritar, eu não preciso brigar, eu não preciso bater. Eu falo sério com ela, ela já sabe o tom da voz e ela já conhece. E é uma vez, você entende? Então, quando Deus fala com a gente assim, é porque a gente tem que mudar e parar e olhar e consertar a nossa casa. Nós reclamamos por causa dos nossos filhos. Nós reclamamos por causa da nossa casa. Né? Uma vez eu cheguei numa casa de uma pessoa, aí a pessoa veio, não repare em nada não, tá bom? E já foi arrancando roupa de cima da mesa, sapato na cozinha, foi arrancando, esses meninos, e começou a falar, e aquela bagunça, eu fiquei olhando assim, e eu não falei nada. Mas a gente pensa o quê? O dia inteiro ficou assim. Quantos filhos você tem? 3? Cada um, você tira o tênis dali, você tira a roupa dali, você faz isso e acabou. Então você organiza a tua vida, você organiza a tua casa, você organiza você mesmo. Deus nos dá a direção. E o Senhor está falando hoje aqui com a gente. Se queremos essa mudança, se nós queremos viver o melhor de Deus, como é que Deus vai reinar em nós se nós não deixamos as coisas de Deus acontecer completo? Nós só queremos as bênçãos. Só.
Só as bênçãos é bem-vinda, mas e aí? Aquilo que temos que fazer? Tem situações difíceis na nossa vida que são boas, sabia? Que vêm para moldar o nosso caráter. Coisas que vêm, que acontecem, que moldam o nosso caráter. Que faz que a gente seja diferente. Quantas mudanças já houve em mim? Eu falo de mim. Porque a gente analisa a gente mesma. A gente não tem ninguém melhor do que a gente para se conhecer, né? Tem Deus, mas eu estou falando de pessoas. Eu posso enganar as pessoas que estão aqui, mostrar uma coisa e não ser. Você está entendendo? Éramos sem forma, mas hoje não. Você tem que dar um formato para a tua vida. Chega das pessoas olharem para você e não acreditar mais. E não dar credibilidade. E não valorizar. Por quê? Às vezes, são as atitudes que temos. São os pensamentos, as formas de agir, de falar. É isso que ocasiona muitas coisas na nossa vida. Nós queremos ter uma postura, eu quero ser igual a pastora Silvia, eu quero ser igual ao bispo, eu quero ser igual a pastora Débora, eu quero ser... Não, quero ser você mesmo, o melhor que Deus tem para você, entendeu? Vai mudando a tua vida aos pouquinhos. Você mente, para de mentir, porque mentira é do diabo. Essa é a verdade, e ele se camufla. A mentira é dele. Ah, mas uma mentirinha só, pastora, nossa, é do diabo. Não tem essa, o pai da mentira é ele. Quem mente é filho do diabo, entendeu? Não, está amarrado, eu vou para a igreja, mas se mente é filho do diabo. E está enrustido. Está se fingindo de ovelha, mas não é. Porque uma pessoa que mente, uma pessoa que está no meio do povo para fazer discórdia, para ficar arrumando briga, para ficar falando mal. Ah, eu não me misturo com ninguém. Ah, meu Deus, né? Pessoa que tem um pensamento desse é muito vago. Está vazio de verdade. Deus não está ali. Agora, quando a gente se arruma, né? Quando a gente se coloca na postura para se consertar e lembrar que nós não somos os donos da verdade. Nós erramos todos os dias, mas eu costumo dizer, nós erramos, mas nós não somos assim. As pessoas sempre julgam, né? Eu já tomo muito cuidado de julgar as pessoas. Porque o julgamento só cabe a Deus. Porque nós olhamos as pessoas, aquilo que ela faz, e a gente já julga ela por aquilo. E sendo que a gente pode errar em uma situação, e a gente nem é daquele jeito, mas nós erramos naquilo, e nós não somos aquilo. Mas o julgamento faz isso. Então nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Olha, Deus está mandando eu falar isso hoje, foi porque o Senhor já falou comigo, entendeu? Deus já falou, Deus já me deu essa lavada, né? E o Senhor tem falado comigo essa semana. Hoje, a hora que o bispo estava lá sentado lá, perguntei para ele quem vai ministrar. E a hora que ele falou, eu não fico, né? Ele vai sair dele, ele é o profeta. Ele é o esposo, mas ele é o alfa, como diz o Rafa. Né? Em casa, a última palavra é a dele, a verdade, né? Em casa é assim, e eu não tenho vergonha de falar isso. A palavra, a última é a dele. Se eu falar, vamos fazer tal coisa, ele fala, nós não vamos fazer? Amém, nós não vamos fazer. E glória a Deus, né? Errando ou não errando, eu não vou pecar por desobedecer. Então, a gente precisa abrir nossos olhos, sair da escuridão. Deus está abrindo nossos olhos hoje. Eu não sei, você que está assistindo, ouvindo. Talvez eu não sei porque que a tua vida está da forma que está, mas está na hora de olhar e observar a tua vida. Por que não dá certo? Por que não acontece? Por que isso? Por que aquilo? Por causa das nossas atitudes, nossos pensamentos, o Senhor quer nos moldar e a gente não deixa. A gente não deixa. Nós não deixamos, a verdade é essa. O Senhor já colocou a mão em nós. Só que nós não deixamos o Espírito Santo de Deus morar em nós. Continuamos vazios. Vazios. Sem a unção de Deus, nós não somos nada. Nada. Nós precisamos buscar a unção de Deus na nossa vida. Sabe o que o Senhor falou comigo? Da passagem das 10 das virgens? Aí o noivo voltou e todas entraram? Não.
Entrou quem estava com azeite. Mas muitas ficaram na porta e o azeite secou. E o Senhor falou comigo sobre isso aqui que está acontecendo nessa quarentena. Quando as portas se abrirem, muitas estarão com os seus vasos vazios. O azeite secou, a unção de Deus se foi. O que era para estar em casa orando, buscando, aproveitando para buscar a Deus, está ligado em outras coisas. E a unção de Deus se foi. Nós fizemos a ceia aqui, uma oportunidade que muitos irmãos gostariam de ter. E eu não vi, a maioria dos membros não estavam aqui para buscar a ceia. Estou falando com o membro da minha igreja, tá bom? Cadê você? Né? Era a ceia. Você podia ter vindo buscar. Graças a Deus não pudemos matar, nós matamos saudade de um monte de gente que veio. Mas muita gente deixou de vir tomar a ceia. Por que você não veio? Responde para Deus, não para mim. Para Deus. Porque a ceia é algo importante para um crente. Uma pessoa que é cheia da unção de Deus, cadê você? A gente faz a live, vem aqui e ora. Está achando que é só vir aqui, subir de qualquer jeito e fazer? Não. É orar, é pedir direção para Deus, é fazer as coisas na direção do Senhor. Cadê todo mundo da igreja que assiste? Em vez de assistir a live, às vezes está assistindo a música sertaneja, não sei o que lá mais, que eu não vou ficar nem dando ideia aqui. Essa, né, que nem precisa dar ideia. Mas cadê você? Então a gente não vê certas coisas na nossa vida. O que eu preciso arrumar, pastora? Olha você mesmo. E fale com Deus. A palavra é dura, mas é boa. Porque é assim que a bênção vem na nossa vida. Porque Deus não mistura água limpa com água suja. Deus não mistura. Pode ter certeza. Se o Senhor coloca uma roupa em nós, Ele coloca uma roupa mesmo. Não põe nada remendado, não. O Senhor nos dá coisa inteira, coisa nova, coisa linda, maravilhosa. O Senhor não dá nada pela metade. E o que nós estamos esperando? Quando as portas se abrirem, como é que você vai vir para a igreja ou vamos ter que buscar? Vai ter que buscar. E ainda se não for buscar, pastores, se preparem, que nós vamos ouvir muito isso. Eu não fui para a igreja e ninguém veio me buscar. Ai, toma vergonha na sua cara, né? Um acamado, um doente, tudo bem, mas uma pessoa que se abrir as portas do shopping vai fazer fila no shopping lá. Mas para a igreja tem que buscar. É complicado. O ser humano é assim, entendeu? Então pensa bem nas coisas. Antes você era sem forma, agora não. Agora você tem a unção de Deus, você tem coisas que você que tem que fazer na tua vida, porque Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Agora é com a gente. Se você quer que Deus reine na tua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, teu corpo, teu físico, viva Ele. Respira Ele. Tem um louvor que diz, respira adoração. É isso mesmo, respira Deus. Fala a Deus, fala de Deus. Quando as pessoas tiverem um comportamento de você, tenha outro. Você não precisa brigar, mas com sabedoria você vai mudando a maneira das pessoas agirem. Aconteceu uma situação lá perto onde eu, trabalho. E uma pessoa falou algo e todo mundo ficou falando. Eu sou muito de ouvir. Eu, sou muito de ouvir. E eu falei para esta pessoa, conversando com ela, eu falei, olha, você não deveria fazer isso. Ela não é crente. Você não deveria fazer isso, você deveria fazer assim. Não deu uma semana, a pessoa estava fazendo aquilo. Você entende? É uma referência. É uma referência de que forma nós estamos. Deus está falando. Somos vazios? Você está cheio da unção de Deus, do poder de Deus? Não se engane. O Senhor não habita em lugar sujo. Templo sujo.
Deus não habita em templo de qualquer maneira, não se engane. Pode ter 10, 20 anos de igreja. Isso não é salvação para ninguém. Porque aquele que se converteu num leito de cama lá, e não deu nem tempo para se batizar, mas se converteu e aceitou Jesus, aquela hora ele foi salvo. Lembra da cruz? Aquele que era ladrão, lembra, né? Que estava naquela cruz lá porque ele merecia estar. Mas na hora que ele viu Jesus, que ele falou, reconheceu que Deus era Deus na vida, que Jesus era o Filho de Deus, ele foi salvo, ali na cruz. Foi salvo. Jesus falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo. É tremendo isso. E os crentes não acordam. E as pessoas não acordam. Deus está falando muito. Tem live para todo lado. Todos os dias, todas as horas. De adoração, de palavra. É o tempo que parece que é o tempo onde está mais sendo pregado, né? Antes a gente ficava procurando um canal, alguma coisa para a gente assistir evangélico e falar, nossa, não tem nada, mas hoje tem. Deus está abençoando o povo dele. No tempo onde parecia que ia ser seca, não é. Deus está se revelando e você não está vendo. Nós não estamos percebendo o agir de Deus. O Senhor está passando em meio à multidão. E muita gente não está percebendo que Deus está passando. Eu quero orar pela tua vida. Você tem que chamar o poder de Deus para a tua vida. Você tem que chamar a unção de Deus para a tua vida, para a tua casa. E nós só podemos chamar esse depois que a gente faz uma limpeza. A gente quer o fogo de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso altar, mas então limpa. Limpa tudo. Não adianta saber tudo e não ter Deus na sua vida. E não ter a unção de Deus em nós, irmãos. Não adianta. Você pode cantar a coisa mais linda que for, mas se não tiver a unção de Deus, você vai fazer sucesso, não vai ganhar almas. Pode ter certeza disso. E nós estamos aqui para ganhar almas. O nosso objetivo é que a unção de Deus venha quebrar as cadeias, mover os corações. Nós não queremos glória, nós não queremos fama, a gente quer a unção de Deus na nossa vida. Pelo menos eu quero isso para este povo, para o povo. Eu quero ver isso. Nós vamos orar. E eu quero pedir para você orar. Pela tua casa, pela tua vida. Eu quero pedir para você aí na tua casa fazer uma análise da sua vida. Não da vida de ninguém, da sua. Nós não somos mais vazios. Só é vazio quem quer. Porque a alegria de Deus, do Senhor, é que Ele possa reinar na nossa vida. O Senhor, Deus, deu o Filho dEle por amor a mim e a você. Como será dolorido para Deus ver um filho, uma filha dEle, abandonando a Ele? Lembra de Adão? O Senhor fez uma coisa maravilhosa, o jardim maravilhoso. Tudo lindo. Aí o Senhor falou assim, agora o seu trabalho é multiplicar. Adão, o seu trabalho é multiplicar. O seu trabalho agora é comer, é mandar. Você entende? Esse é o nosso trabalho, colher o melhor dessa terra. E Adão tinha um tempo marcado, todo dia, um horário. Era tão importante aquilo para ele. Eu quero te perguntar, nesse tempo todo que estamos tendo de tranquilidade em casa, você tem tido esse horário para Deus? Você tem se reunido na tua casa com teu esposo, com a tua família, para orar um pouquinho junto? Você conseguiu apresentar Deus na tua casa? Apresentar para as pessoas que não estão vindo? Adão, toda tarde estava lá, né? E um momento, cadê Adão? Cadê o homem? Imagina para Deus. Se nós, para nós dói, imagina para Deus.
Imagina. Cadê você, Adão? Deus sabia onde ele estava. Irmão, Deus sabe aonde a gente está. Deus sabe aonde você está. O Senhor sabe, às vezes, que você chora sozinho no teu quarto, no banheiro. O Senhor sabe as horas que nós... Deus sabe todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. Tudo que fazemos, que deixamos de fazer. Tudo. Aonde você está? Deus está te perguntando. E a terra era sem forma e vazia. Mas o Senhor colocou as mãos e Ele foi moldando o caráter. Ele foi nos dando forma. Ele foi nos moldando. Ele foi libertando aqui. E Ele sarou aqui. E Ele transformou aqui. Aí, de repente, cadê Adão? Adão, cadê você? Senhor, eu tive vergonha. Muitas pessoas não estão na igreja porque têm vergonha. Mas a vergonha maior para o ser humano é fugir. Eu vejo o maior vitorioso é aquele que consegue levantar a cabeça diante de uma situação, de algo que fez, reconhecer que errou e falar, vou começar novamente. Quero começar novamente, porque quando a gente ora, tem uma postura dessa, não tem filho que não mude, não tem comportamento de marido, de mulher que não mude, quando Deus coloca as mãos. Não tem. Você pode ter certeza disso.